No programa de hoje, quadra de lazer, ou seja, área de lazer, espaço de lazer, foi entregue à comunidade, totalmente revitalizado no campus do Iguaçu, entregue à comunidade iguaçuense. Também vamos falar da visita do governador Beto Richa, esteve ontem em Foz do Iguaçu. Governador vistoria obra e anuncia mais investimentos aqui para Foz do Iguaçu. E também workshop, parcerias público e privadas aqui em Foz do Iguaçu, evento que aconteceu aqui ontem em nossa cidade, e já está também aqui nos estúdios da Super Rádio Cultura, a convite do programa Comunidade em Foco, prefeito municipal Reni Pereira, para falar de assuntos, né, do executivo. Aliás, temos muito, né, prefeito, assuntos para a gente tratar a respeito do que foi notícias durante essa semana e coisas boas aqui para Foz do Iguaçu. Deputada também Cláudia Pereira vai trazer uma notícia importante também aqui para a nossa comunidade de Foz do Iguaçu. Portanto, primeiramente um bom dia do prefeito Reni Pereira, depois na sequência do primeiro bloco intervalo comercial, a gente vai trazer em detalhe aí todos os assuntos referentes ao Poder Executivo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Fumaça, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar aqui com você para falar aí dessa semana que passou e já prospectar a próxima semana também. Tá certo, esse prefeito Reni Pereira, deputada Cláudia Pereira também, né, aqui na nossa bancada de entrevistas, vai trazer informações da Assembleia Legislativa do Paraná, a qual trabalha em prol aí a comunidade iguaçuense também de todo o interior do estado do Paraná. Muito bom dia, deputada. Bom dia, Fumaça. Bom dia a todos aí que estão nos ouvindo aqui na rádio. Vamos ter uma manhã de bastante informação. Tá certo. Então, bom dia, Ayrton. Tudo bem, Ayrton José? Bom dia. Ayrton José também. Uma olhada no jornal aqui, me informando um pouco. Se informando um pouquinho. João Matevich, aqui também, secretário de Meio Ambiente do município de Foz do Iguaçu. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. Sérgio Beltrame também, fazendo parte da bancada aqui. Serginho, chefe, né, do gabinete lá de governo. Sérgio, muito bom dia. Bom dia, prefeito, deputada Cláudia, amigo João e ouvintes. Tá certo, Sérgio. Toma um café com a gente aqui, Sérgio, para a gente também trazer aqui uma palavra aqui no Comunidade em Foco. Prefeito Reni Pereira, muito trabalho, agenda bastante interessante, né? Nesta semana, muito trabalho, e depois de um período aí, digamos assim, que o senhor passou, um período difícil, né? Foi a perca da sua mãe, né? No último final de semana, restabelecendo aí, então, o trabalho, né, prefeito? E muitas coisas acontecendo aqui para o município de Foz do Iguaçu. O senhor esteve viajando já, né, nessa semana aqui para Cascavel, em uma reunião da teleconferência e com os ministros das cidades, e a gente já começa falando desse assunto interessante, a qual o senhor participou. Seja bem-vindo à Comunidade em Foco, muito bom dia. Bom dia, Fumaça. A vida continua, né? Continua. E, infelizmente, as notícias aí que nós trouxemos de Cascavel não são muito boas. Nós estamos aí, o governo federal, praticamente, algumas rúbricas que já estava o dinheiro empenhado, já está quase 3 meses sem pagamento. Graças a Deus, aqui em Foz do Iguaçu, nós temos apenas um conjunto que está terminando, que é esse do Centenário, mas o projeto Minha Casa Minha Vida, em Cascavel, tem empresas falindo em todo o Paraná, em todo o Brasil, 4, 5 meses que não repassam, e não tem empresa que aguente. Né? Aqui nós estamos tendo uma consequência, inclusive o motivo da reunião em Cascavel com a Caixa Econômica foi um desses, né, que é em relação ao Alto da Boa Vista, né, que até agora já foi nota, já foi empenhado, já fizeram o serviço e o governo federal não repassou um centavo, né, então não tem empresa que aguenta, e nós fomos lá em Cascavel para pedir então se o município poderia fazer um adiantamento desse recurso, porque como é um convênio, você não pode fazer uma vírgula sem que a autorização da Caixa Econômica, porque é o motivo que eles querem para rescindir e daí não mandar o dinheiro de vez. Né? Então nós protocolamos um pedido, pedindo se eles autorizassem. E aí teve uma reunião, inclusive tivemos uma reunião com o secretário de obras e a empresa,
para que a empresa então tentasse arcar, né, pagar, se autofinanciar com metade e o município pagaria metade, adiantaria. E quando viesse esse dinheiro do governo federal, então a gente reporia esses recursos do município. Mas mesmo isso depende da autorização da Caixa Econômica. Então formalizamos lá esse pedido e a Caixa autorizando, então nós vamos praticamente tocar aquela obra, mesmo com a demora do recurso do governo federal. E aí tivemos a triste notícia, né, que provavelmente a Minha Casa Minha Vida, essa primeira faixa que tem um subsídio forte de quase R$60 mil, praticamente ela vai deixar de existir, né? Mas vai continuar tendo Minha Casa Minha Vida, mas mais essa faixa 2, faixa 3 e uma faixa intermediária aí que será criada. Agora isso aí tá protelando, já protelaram as 5 vezes o anúncio desse Minha Casa Minha Vida. E as condições econômicas que o Brasil está vivendo hoje não nos leva a imaginar que primeiro eles vão fazer o anúncio, depois vão enrolar mais uns 6 meses até começar, então realmente as notícias lá de Cascavel não são boas. Mas, por outro lado, nós conseguimos nessa teleconferência com o Ministério da Cidade uma autorização para a gente tentar acelerar as obras que estão sendo feitas, principalmente na Andradina, na Sérgio Gaspareto, na Olímpio Rafaim e na Felipe Vanche. Que está bem avançada essas obras. Já estão avançadas e nós queremos, aí chegamos na mesma noite, já reunimos e solicitamos aos empreiteiros, né, fizemos uma reunião com eles. Inclusive são hoje, obras de importância, né, prefeito? Isso, aqui e nós solicitamos eles que trabalhem dia e noite, sábado e domingo, vamos tentar aprontar antes, porque eu temo que esse recurso, que já está na conta do município, daqui a pouco seja mexido para outro lugar, seja sugado. Então, realmente, e é incrível, Fumaça, que a situação econômica é no Brasil inteiro. É no Brasil, e a situação financeira é para todo mundo. O senhor esteve conversando com os prefeitos também de outras regiões. Sim. O que os prefeitos dizem também? Está todo mundo com dificuldade até para fazer a folha de pagamento. E aí é engraçado, né, que Brasília pode. E aonde que estoura? É como eu tive uma entrevista essa semana com a imprensa. E aí eu falei até para uma emissora de TV, vocês que todo dia estão querendo, vamos fazer protesto, por que vocês não perguntam por que parou a obra? Porque o dinheiro não é da prefeitura, o dinheiro é do governo federal. Por que vocês não fazem a pergunta, quanto tempo está atrasado? Parece que o Jornal Nacional, o Jornal Estadual, eles falam de outro país, não falam de Foz do Iguaçu. Então, a nossa preocupação é justamente isso, não ter, e quando a gente afirma, olha, esse dinheiro, esse recurso está garantido, nós fizemos todo um processo de saneamento, apresentamos o projeto ano passado, uma dificuldade do que você tem técnico para todos os tipos, né? Então tem um técnico que entende que a roda é quadrada, outro que a roda é retangular, e lá no fundo você tem que demonstrar que a roda é redonda. Mas até você convencer, você tem que convencer uns 10. É técnico daqui, técnico dali, técnico daquela. Aí quando você consegue aprovar o projeto, consegue liberar o recurso, que parece que liberar o recurso é o mais fácil. O pior é as formalidades. Aí quando começa a tocar, vem essa crise e o dinheiro já está na conta, mas nós estamos temendo, até pelo que está acontecendo, e exemplos nós temos em todas as áreas que estão recolhendo o recurso. Então nós pedimos para as empreiteiras aí agilizar e vamos focar em tocar o mais rápido possível essas obras. É que a população tem que ficar atento, né, prefeito? Que não é um privilégio de Foz do Iguaçu. Hoje a gente vê Rio Grande do Sul, ali, o governo está numa draga danada, não conseguindo pagar nem a folha de pagamento, parcelando o pagamento de funcionalismo, né? O senhor que esteve em Brasília também, a situação não é diferente. Hoje, no âmbito da economia do país hoje, o que o senhor ouviu lá em Brasília, o que o senhor vê também a respeito desse pacotaço que está se fazendo para ser aprovado, isso vai dar um fôlego aí para a economia do país, ou o senhor acha que isso aí, como político, a coisa deve melhorar ou deve ficar no que está hoje? Infelizmente, olha, nós tivemos a abertura aqui de um fórum de empresas de materiais de construção. O Paulo Pucinelli estava presidindo e eu até fiz uma fala na abertura. E aí tinha um senhor lá que falou, olha, eu tenho 78 anos e eu nunca vi uma crise tão grande. E quando ele falou isso, ele falou institucionalmente, em nome da FACIAP, quer dizer, é uma instituição. E aí, na verdade, eu tive a oportunidade de falar por último,
E falei, talvez tiveram outras crises mais feias até que essa, mas a diferença é que antes você via todos os agentes imbuídos em sair do buraco. E aí eu até fiz um paralelo que depois muitos vieram me cumprimentar, porque nós comemoramos essa semana a manutenção do veto da presidente Dilma em despesas que foram criadas, de aumento de funcionários. Aliás, até eu estava comentando com a Ayrton aqui, né? Parece que a gente tem um mundo do funcionalismo público e um mundo das pessoas normais, né? E aí criaram aumento até de 800% em cima do... E isso ia dar um rombo maior ainda, está faltando 60 bilhões que tem que achar de recursos para fechar o orçamento do ano que vem. E aqui em Foz do Iguaçu não é diferente, nós também para fechar, porque toda vez que você elabora o orçamento, você leva os dados da economia, olha, vai entrar tanto de recursos, nós podemos gastar tanto. Agora tem despesas que não tem como você cortar, com funcionário, etc e tal. E é isso que aconteceu lá, a presidente da República mandou o orçamento, olha, eu tenho de despesa isso, agora de receita isso aqui. E já tem um furo de quase 60 bilhões, e com essas leis que foram aprovadas, teria um furo de mais 130 bilhões. E aí se comemorou a responsabilidade do Congresso de manter o veto. Mas quem que aprovou? Foi o próprio Congresso. Então, a dificuldade que nós estamos tendo nesse momento é que parece que não estão se apercebendo da gravidade. A expectativa do dólar chegar a R$4, que era para o final do ano, chegou essa semana. Já ultrapassou. Foi 4,24, agora voltou um pouco. Então... que a gente percebe... Fechou um pouquinho dos 3,99. Que a discussão política, me parece que as pessoas estão insensíveis, que não percebem a realidade. Aquilo que quando você anda na rua, você percebe que cada cidadão ele está fazendo a sua adequação e é isso que a gente tem que fazer também. Então, nós aqui em Foz do Iguaçu estamos tendo dificuldade, que nós estamos propondo as adequações, porque nós estamos vendo, isso já está acontecendo, não é que vai acontecer em Foz do Iguaçu, já aconteceu esse mês quase 40% a menos do fundo de participação do município. Aí diz, mas aumentou o ICMS, aumentou o IPTU, só que a nossa... a receita aqui do município, imagina o seguinte, o município, vamos para fazer uma conta, o município recebe de recursos de participação nos recursos federais, estaduais e com os tributos próprios, R$10. Quanto que significa aquilo que é nosso, é próprio aqui do município, que é o ISS, o IPTU, o ITBI e as taxas? Menos de R$2,50, menos de 25%. O que vem do Estado? Mais em torno de R$2,50. E quase a metade vem do governo federal. Esse do governo federal, o que veio esse mês de setembro, é 40% a menos do que veio em setembro do ano passado. Aí nós tivemos aumento de funcionário, aumento dos fornecedores, ou seja, se você fizer uma conta simples, 40% vai dar 20% a menos de receita do que nós tivemos em setembro do ano passado. Então, realmente... nós estamos passando um momento delicado, estamos propondo, e aí e a gente respeita, cada um defende o teu, mas parece que sindicatos, parece que nós temos pessoas que têm um mandato público que não... E eu falei isso, não estou falando aqui agora, se você pegar nos arquivos de uma entrevista que eu dei ao vivo na Globo, eu falei em janeiro isso, que faltava maturidade, se não tivesse maturidade, nós íamos entrar numa crise, e a maturidade tinha que ser dos agentes políticos, de deixar a politicagem de lado e entender aquilo que era necessário fazer. Hoje, né, sem puxar o saco, sem nada. Aqui no Paraná teve um desgaste tremendo. O governador está com desgaste pessoal, os deputados que apoiaram. Mas o Paraná está passando, ele fez o dever de casa. Fez o dever. E são remédios amargos que você tem que tomar. Nós também estamos tendo que tomar, estamos tendo que cortar hora extra. Agora, o que eu falei para alguns funcionários, é preferível nós cortarmos hora extra, adequarmos a alguns horários, adequarmos e continuarmos o serviço, ou chegar em novembro e dezembro e não ter o dinheiro para pagar o salário. O que é preferível? Então é isso que a gente tem que colocar. Agora parece que não, isso só vale para Brasília, isso só vale para Curitiba, só vale para o Rio Grande do Sul. Foz do Iguaçu é uma ilha. Não é uma ilha. A Gazeta traz ali em destaque também, prefeito, foi anunciado que o senhor quer fazer uma redução de 10 milhões ano aqui em Foz do Iguaçu. Como isso deve proceder?
Justamente com essas medidas. Nós estamos cortando hora extra, nós estamos cortando vários despesas, nós tínhamos secretarias, esse mês já vamos cortar 3 secretarias, independente da Câmara aprovar ou não a extinção dos cargos comissionados, nós já vamos cortando, esperamos que eles cortem, porque infelizmente isso que eu estou falando vale para todo mundo, vale até para o prefeito. Ah, mas se não tiver o cargo na lei, não tem ninguém, e agora vem uma onda de desemprego grande, é natural que as pessoas venham e pressionam, então não tendo cargo você não vai nomear. Então, por isso que nós precisamos extinguir na lei esses cargos comissionados. E aí, a Câmara está votando, então nós temos tudo isso. E aí, é lógico, se desviou só para o cafezinho, que é a menor dos cortes, mas o que tem na sequência, nós vamos ter que diminuir o horário de funcionamento. Então, se você vai diminuir 1 hora ou 2 o funcionamento, se você permitisse ainda, porque você chega num lugar, por exemplo, chega no banco, você não vê o caixa sair do banco, que atende 6 horas, e ir lá tomar um café e deixar alguém na fila. Então, se a gente vai reduzir o horário de atendimento, esse horário de atendimento é para o atendimento. Então, é justamente isso. E é esse apelo que nós fizemos aos funcionários. Agora, para nossa satisfação, eu tenho conversado, principalmente com servidores da área de saúde, e a grande maioria deles diz que vai, inclusive, eles vão aproveitar, porque tudo isso é por 90 dias, até o final do ano. Tudo o que acontece? Eles vão para ter um parâmetro, né? Eles vão demonstrar. E eu tive na inauguração, teve assim, não, nós vamos fechar o posto, porque quando é que se viu? Eu falei, olha, aqui nesse posto, 90% das pessoas são atendidas nesse horário que vai ser o funcionamento. Ou seja, 10% a gente pode adequar e trazer. E os funcionários falaram que vai melhorar o atendimento, ou seja, vamos dar essa oportunidade para eles demonstrarem que vai melhorar o atendimento e depois agora não vamos sofrer antecipados. Aí, esse senhor mesmo, gastei lá uns 5 minutos, me demorei uns 5 minutos para explicar a situação, aí ele entendeu que essas medidas são necessárias, mas ele achava que a crise só era de Santa Terezinha em diante, em Foz do Iguaçu não tem crise. Não tem crise. É que nem o atendimento aos 8 municípios da região aqui no Hospital Municipal, né? Também aqui tem fábrica de dinheiro. Tem fábrica de dinheiro, tá certo. O prefeito está aqui também na bancada aqui, a deputada Cláudia Pereira, que tem um assunto interessante que a gente vai abordar depois desse assunto que eu entro agora falando com o senhor, já vamos falar do marco das 3 fronteiras também, vamos falar com o João Matjevic também sobre o mutirão de limpeza lá na região sul da cidade. Bom, prefeito, ninguém esperava a tormenta que teve no dia 7 de setembro, até de manhã, um dia bonito, desfile lá na Avenida Paraná, não parecia que ia acontecer o que aconteceu na noite do dia 7 de setembro aqui em Foz do Iguaçu. Ainda não teve a oportunidade de entrevistar o senhor aqui no Comunidade em Foco, mas sei que o senhor, diante a gente sabe daquele momento difícil, o senhor estava aí passando familiar, mas mesmo assim o senhor se conduziu, né, prontificou, né, e também trouxe junto às autoridades lá em Brasília, no Distrito Federal, juntamente com o deputado Giacobo, tentando agregar recursos, né, recursos esses que já deram notícia que aí vem de encontro aí a sociedade do Porto Meiro, ou seja, a comunidade do Grande Porto Meiro, depois desse vendaval que destruiu parcialmente quase toda ali a região ali sul da cidade nesse granizo que teve, né? A gente lembra que o senhor na madrugada ainda estava caminhando lá junto para saber das dificuldades daquela comunidade que realmente é lamentável, né? E naquela ocasião o senhor trouxe uma notícia, né? Para que as pessoas tivessem um pouquinho de paciência, que as coisas iriam acontecer, e está acontecendo, né, prefeito? Isso. Na verdade, a agilidade que nós tivemos com a ajuda aqui de CREA, várias entidades que fazem parte da Defesa Civil e principalmente dos voluntários de Foz do Iguaçu, nós tivemos aí a oportunidade de, graças à solidariedade, em paralelo à assistência e a demonstração da catástrofe que nós conseguimos, tanto em relação ao governo do Estado, e aí a deputada Cláudia Pereira teve a satisfação de conseguir convencer o governador para vir verificar em loco 2 dias depois, o que agilizou em muito, porque aquela análise que seria feita em Curitiba pela Defesa Civil do Estado para depois passar para Brasília, ela já foi feita aqui em Foz do Iguaçu em 3 dias e já foi analisada direto em Brasília. Então, só para contar o quanto isso agilizou. Por exemplo, quando chegou o pessoal da Defesa Civil aqui, os auditores, nós tínhamos feito todo um levantamento que chegava a quase 100 milhões junto com o CREA da área privada.
E aí eles chegaram, olha, infelizmente casas não é computado como dano da área privada. É só barracão comercial, agricultura, ou seja, todo aquele trabalho não é que foi em vão, mas ele não servia para nós demonstrarmos o desastre para fins de confirmar o nosso decreto e principalmente liberar o fundo de garantia. Daí começamos todo um trabalho novo junto com eles e aí o deputado Giacobo conseguiu uma agenda na terça-feira com o general, que é o secretário nacional da Defesa Civil, que estaria viajando na quarta-feira. E, na verdade, funciona o seguinte, eles tentam, com o tempo a coisa vai se ajeitando. E quando você reconhece lá, tem a necessidade da ajuda da Defesa Civil Nacional e do Estado também. Tanto é que o Estado ontem já trouxe 15 mil telhas, e eu estou indo segunda lá para assinar um convênio, que vão nos ajudar também. E é lógico, não vai recompor a vida de todo mundo, porque cada um vai ter que fazer um sacrifíciozinho. Mas aí, chegou na segunda-feira, infelizmente, pela manhã, houve aquele acontecimento com a minha mãe, que ninguém esperava, né? Houve AVC, e aí os médicos me chamaram e falaram, não é bom o senhor não viajar. E eu precisava viajar, porque se não chegasse lá, e aí eu tomei a opção de ir, e fui. E na terça-feira, quando estivemos lá, eu levei todo demonstrativo, as fotos, mostrei. Então tinha coisa que estava ali, ele queria saber. E para você ver como é que funciona, que o general chegou a falar junto com o deputado Giacobo, estava junto, olha, e eu fui lá pedindo um reconhecimento sumário, porque daí com o reconhecimento sumário, eles conseguem abreviar o prazo, daí em torno de 10 dias, para eles analisar o processo. Funciona como uma espécie, eu reconheço sumariamente, agora a equipe técnica tem 10 dias para analisar o processo para mim confirmar o reconhecimento ou não reconhecer. Você tem uma base, ele me mostrou o processo do Paraná lá do mês de junho, de catástrofe que aconteceu no Paraná, que eles não tinham reconhecido ainda. E aí, como é costumeiro, ele chegou e falou, olha, como eu sei que virada da equipe técnica, já chegou ali, o pessoal do Paraná já mandou, provavelmente o parecer venha desfavorável, eu quero me comprometer aqui com o deputado e com o prefeito que eu vou fazer o reconhecimento sumário e aí agilizo o processo. Porque ele já tinha certeza que iam encontrar óbice no relatório, como deve encontrar em óbice de relatórios do município do Brasil inteiro. E para nossa surpresa, o parecer, como foi feito a 4 mãos pela Defesa Civil aqui de Foz do Iguaçu junto com a do Paraná, não teve erro nenhum e o reconhecimento foi ordinário. Então já reconheceu de pronto, no outro dia já. Então nós agradecemos mais uma vez o deputado Giacobo, que abreviou desde a semana anterior, antecipando essa visita com o ministro-chefe, com o secretário, e aí já houve o reconhecimento, o que agora nós estamos mapeando, então vai liberar o fundo de garantia para as famílias. E eles vão mandar colchonete, mais alguns materiais. A partir de 19 de outubro, prefeito. Isso, então isso ajudou. Agora as pessoas dizem, mas só o mês que vem? Mas a 19 de outubro, pelo andar da carruagem, era para ele estar começando a analisar o nosso processo lá. E o processo tem gente de julho. De julho. Não, ele falou que tem casos de 3 anos para trás que ainda não reconheceram. E aí dá problema, tanto para a administração quanto para as pessoas. Porque o que acontece? Não reconhecendo isso, todas aquelas lonas que nós compramos, todas aquelas telhas que nós já compramos, todo aquele serviço que foi feito pelo poder público, ele acaba tendo dificuldade do gestor comprovar lá. Então, essa fase nós superamos e agora já estamos dentro do trabalho de reconstrução. Eu sei que as pessoas dizem, não dá para reconstruir. Não dá. Você precisa fazer um projeto diferente das pessoas que têm uma casa que dizem, eu preciso trocar essa telha. Eu vou lá e compro a telha e troco. No poder público você tem que demonstrar o dano, você tem que fazer um levantamento, tem que fazer o projeto. Tudo isso fica arquivado. Tanto é que o próprio secretário nacional de Defesa Civil disse que tem casos que o TCU está fiscalizando de 4 anos atrás. 4 anos atrás, aonde foi entregue a telha, se foi entregue a telha. Então você tem que ter muita cautela nesse momento. Tá certo, então. Importante, né, prefeito? Uma pequena intervenção. Pode falar, Sérgio. O prefeito tem conhecimento que no passado, não muito distante, teve problema até no Rio de Janeiro, onde pessoas, políticos, se aproveitaram da catástrofe para poder fazer chuncho, né? Então o governo, na afã de querer criar mecanismo para dificultar esse tipo de coisa, acaba
atrapalhando e dificultando quem faz o trabalho correto, como foi feito em Foz do Iguaçu. E foi feito e está sendo bem feito, né? Bom, botar a deputada Cláudia Pereira também aqui nessa conversa, daqui a pouquinho voltar com o prefeito também. Nós temos outro assunto aí, prefeito. Aqui no programa sabemos da agenda do prefeito hoje também, né? Aliás, todo dia, a agenda está sempre lotadinha aí, né? Mas deputada Cláudia Pereira também tem uma parcela muito importante, né? Nessa luta, a gente viu que a senhora na madrugada do dia 7 também estava lá junto com os flagelados, né? Dessa catástrofe, da natureza que a gente nunca espera. A senhora já viu uma tragédia dessa morando aqui em Foz do Iguaçu, no todo o tempo que a senhora mora por aqui? Eu particularmente, há 30 anos que eu moro aqui, não tinha visto ainda. Eu também não. Foi realmente uma coisa que nós fomos começar a entender a dimensão só depois que a gente começou a enxergar realmente com os nossos próprios olhos. E eu confesso que ainda não tinha percebido a extensão, a gravidade. A gente percebeu andando lá no meio, né, nas casas, a reação das pessoas, vendo que muitas casas não tinham sobrado nada. Mas a dimensão eu também só fui conseguir enxergar o dia que eu fiz o sobrevoo junto com o prefeito, com o governador Beto Richa e a esposa Fernanda Richa. No momento que eles chegaram, eles já fizeram o sobrevoo, né? E eu estava junto e aí eu consegui. E o governador ficou abismado também com o que viu lá. Maglonas lá, ele falou. Ele fez várias fotos do próprio celular dele, a esposa também, Fernanda, ela ficou muito assim, como nós todos, né? O Renê já tinha feito já antes esse voo e já tinha. Pelo que ele me falou, pelo que ele viu, né? Naquele momento que ele foi com o helicóptero da Marinha, do Exército, né? Então ele chegou e falou, olha, o governador precisa vir, ele precisa entender realmente o que aconteceu. E aí foi no pedido do prefeito que a gente fez já o contato com o governador e eu repassei aquilo que o Renê me falou, olha, foi muito mais que aquilo que a gente viu caminhando lá. Então, realmente foi aquele momento que nós voamos ali, que a gente viu, foi surpreendente. Aquela imagem impactou não só a mim, como o próprio governador, que ao descer do helicóptero já começou a fazer as determinações, e entre elas isso que vocês falaram agora há pouco aqui, de mandar a equipe, né? Isso foi fundamental, determinar que essa equipe de Curitiba viesse, porque a equipe que estaria recebendo a documentação para analisar, ela estava aqui elaborando junto com os técnicos daqui. Isso foi fundamental para fazer essa ponte, que aí o deputado Jacobo foi trilhando, mesmo sem ter a documentação pronta, ele já foi trilhando todos os caminhos. E aí eu acho que é legal essa parte da parceria, né, do deputado com o prefeito. E no caso aqui, nós como marido e mulher, eu acho que essa afinidade ela tem que ser mais aflorada ainda, né? Então, mais forte. E ele me deu a missão, falou, olha, na segunda-feira, então, eu estando em Curitiba, e falou, olha, eu já estou indo para Brasília, né? E aconteceu o acidente vascular com a mãe dele, e ele falou, eu falei, mas como está sua mãe? Ele falou, ela está bem, ela está sendo bem cuidada, né? Não tem o que eu fazer aqui, ela está na UTI, os médicos estão com ela, as enfermeiras, a família toda já estava ali, então eu estou indo, só que aí você tem a responsabilidade de agilizar a assinatura do decreto. Então, quando ele foi para Brasília, eu fui para Curitiba e ele foi na confiança que esse decreto ia ser assinado. Ele foi lá sem o decreto assinado. Sem o decreto assinado pelo governador, falou, vou lá ia ser só uma conversa. Foi lá na confiança que Deus estava trilhando na frente. E aí foi a minha parte de estar ali na Assembleia, mais um pé na Assembleia e o outro no Palácio, né? Que eu fiquei ali naquele trechinho ali e aguardando, e o governador, que eu cheguei antes do governador e fiquei ali esperando o decreto já conosco em mãos, e o governador tinha uma reunião, tinha muitas pessoas aguardando, ele chegou primeiro, falou, olha, é um assunto de Foz do Iguaçu, ele nos atendeu primeiro, assinou o decreto naquele momento da foto, né, que nós estivemos juntos, e ele assinou o decreto, e aí naquele momento eu já mandei a cópia para o prefeito, e ele nessa reunião, e vale ressaltar que a reunião em Brasília foi com quem assinou lá em Brasília a homologação, né? Então a gente às vezes fica até meio assim surpreso de algumas outras informações, mas o prefeito Renê Pereira, a conversa dele do Jacobo foi com quem tinha a autonomia de reconhecer, e pode ver que no documento, no decreto homologando do governo federal, é o próprio que assinou. É o homem. Foi o homem, falou com quem tinha que falar. Então foi tudo uma ação muito coordenada. Fala, Joãozinho. Fala, o João quer falar. Fala, João. A gente fica até impressionado e vendo as ações simultâneas, né?
a importância da deputada Cláudia lá em Curitiba, esperando o governador na porta dele. Governador, assina aqui, o prefeito em Brasília, já esperando em Brasília o decreto que ia ser assinado. Então essa rapidez, essa sensibilidade das autoridades, as forças políticas nossas, da Cláudia, deputada Cláudia, e o prefeito Reni, com o Giacomo, que deu toda essa agilidade para poder trazer esse decreto aí, que o prefeito já abordou aqui anteriormente, que tem prazos lá de 3 meses. Isso aí vai beneficiar o povo. Ele está trabalhando para o povo de Foz do Iguaçu, trabalhando para aquela região. E ainda mais, Cláudia, ali estava vendo a situação e muita gente chegou e pediu: João, mas a imprensa não está fazendo, tudo isso está fazendo uma coisa. Falei assim: olha, é tudo isso e mais um pouco. Quem vai visitar lá, é feio a coisa, não é brincadeira. Não, mas será que é tudo isso, João? Dá um pulo lá comigo, vai visitar aquilo. As ruas, como é que estão? Então, a gente vê agora o resultado que é da limpeza. Nós estávamos programando a limpeza para 30 e poucos dias, vai 60 dias para limpar. Ou mais, hein? A quantidade ainda tem muitas material... telhas que vão descer do telhado ainda. E não só a telha, né? As móveis também, que estragaram. É muita coisa. E como não consegue recuperar a cidade numa vez só, a rua inteira numa vez, o que acontece? Às vezes 30% trocaram, veio para a rua. Aí você tem 70% ainda que não desceram as telhas, que vai vir para a rua novamente. Com essa entrada do FGTS, muitas telhas serão trocadas. E muitas pessoas estão aguardando para fazer essa troca. Mas isso é importante, sim. Obrigado pela participação. Essa sintonia, né? Aliás, quando eu me propus Obrigado pela parte. Quando eu me propus a ser candidata e a população assim entendeu, que me deu voto suficiente para estar lá, e dos 12 do meu partido, eu sou a 7ª, né? Fiquei no meio ali, não fui nem a mais votada, mas também não fui a menos votada, fiquei no meio ali. Então a população me concedeu, o meu propósito era exatamente esse, então eu fico muito feliz de estar cumprindo com a minha obrigação. Né? Eu no meu pronunciamento, fazendo o que é o certo, né? No meu pronunciamento em Curitiba, fiz os agradecimentos e ressaltei que a gente fez realmente o que era nossa obrigação, nós estamos aqui para fazer isso. Né? Se eu não tivesse aqui, não fizesse a minha parte, né? Mas a gente faz a obrigação da gente. Eu fico feliz. Quando eu era pequena, minha mãe falava assim: primeiro você tem que fazer a obrigação, depois você vai para as outras funções, a diversão, né? Mas primeiro é a obrigação. Então, a gente sempre tem isso em mente, de que cumprir com a nossa obrigação é o mínimo, né? E acho que nesse papel, nesse acontecimento, essa sintonia, né? Entre o executivo municipal, o legislativo estadual, o executivo estadual também, que daí é o governador, eu no legislativo estadual e o Giacomo no federal, essa sintonia fechou, né? Então acho que assim, graças a Deus, a população pode contar com todos os entes, com todas as esferas trabalhando em sintonia e harmonia, e o resultado está aí. Foi a primeira vez que o governo mandou a equipe para um município atingido. Nunca tinha acontecido isso. O governador falou: não, isso foi a primeira vez que aconteceu e funcionou muito bem, e a gente fica feliz de ter essa sincronia, essa sincronia. Essa parceria, governo com a deputada. Como o prefeito falou, o prazo passaram já casos que anos e ainda não se viu resolvido. Foi o caso aqui de julho, né? Foi recorde, o prazo recorde, e foi essa sintonia, graças a Deus, deu tudo certo. Eu sei que a senhora tem outra notícia interessante também para as pessoas da área sul da cidade. Nós fizemos essa semana um pedido, e aí não foi requerimento, existe o documento que é o requerimento que o deputado faz dentro da Assembleia, ele é votado, e aí ele tem uma tramitação, até ele sair da Casa de Leis, ele leva um tempo, leva às vezes até dias para esse requerimento sair, só para ele sair dentro da Assembleia, e aí ele entrar no protocolo geral do Estado, para depois ser encaminhado para qual Secretaria de Estado ele vai. Então, nisso aí, contabiliza aí os dias. Então, em casos de emergência como esse, caso da questão da chuva de Foz, não adiantava chegar lá na segunda-feira, apresentar um requerimento, e aí talvez ele até hoje, no dia de hoje, talvez ele não tenha chego ainda. Então, nós fizemos um documento que é uma outra forma, é um expediente que vai direto para o local, para o remetente, e aí foi para a Sanepar,
nós mandamos o documento, no mesmo dia eu liguei, falei com o presidente Munir Shawishi, da Sanepar, falei, olha, esse foi um documento para o senhor analisar, e expliquei, fiz já que a gente chama aí os embargos de orelha aí para o presidente. No dia seguinte, eu falei, mas amanhã eu estarei aí pessoalmente para conversar com o senhor, e fui realmente no dia seguinte para conversar com ele. Você veja bem, o documento ainda não tinha chego lá. Você vê como é que, né, nas mãos dele. Então, cheguei lá, levei uma em mãos, mais cópia, um, ele mesmo assinou o recebimento lá, mas ele já sabia a situação. Era o pedido, então, de que a Sanepar pudesse conceder às famílias ali da região sul da cidade a tarifa simbólica, que aí nós sugerimos, aí, pelo menos no prazo de uns 3 meses, que a Sanepar, que não pode não cobrar a tarifa, ela é obrigada a cobrar, mas se cobrasse um valor simbólico de R$1, né, para que as famílias não precisassem se preocupar com essa conta da Sanepar, conta de água, e pudesse despender, utilizar o dinheirinho, do seu dinheirinho do mês, o seu recurso para recuperar seus prejuízos, imóveis, telhas, roupa, alimento, né? E que isso ia ajudar muito. Então, nós fizemos pedido, como já houve um precedente, já no ano passado, teve um outro ano passado aí que a Sanepar concedeu esse benefício, então nós temos ali tinha um precedente, então eu fui em cima desse precedente. O mesmo pedido eu fiz para a Copel, que as pessoas às vezes dizem, mas pediu só para a Sanepar. Não, eu também pedi para a Copel, mas a Copel não tem precedente. Não tem esse precedente. Não teve esse precedente. O que teve na Copel é que eles deram eles estenderam... eles em vez de pagar nesse mês, pagou mais para frente, mas a pessoa teve que pagar igual, mas tudo bem, é um auxílio também, é uma forma de ajudar. Mas nós não divulgamos e não demos muita ênfase. Mas a conta chegou ontem, chegou já diferente do mês anterior, bastante. Mas ainda não foi concedido. Não foi concedido, nós pedimos, mas acho que já estão olhando com bons olhos. Uma tarifa simbólica. E ele foi muito receptivo, disse que ia analisar com muito carinho, que era uma forma do Estado continuar ajudando, e nós estamos aí confiando que nós tenhamos uma resposta positiva nesse sentido também. É uma forma de ajudar efetivamente, né, Fumaça? Com certeza. Deputada Cláudia Pereira, que teve frente à pasta da assistência social aqui em Foz do Iguaçu, né? No começo do mandato aí do prefeito Reni Pereira, a senhora que teve um grande trabalho, aí eu queria que a senhora avaliasse essa ajuda humanitária da comunidade de Foz do Iguaçu num todo, né? Que se uniu, inclusive hoje com um barracão com muita coisa lá e está sendo entregue para as pessoas gradativamente aí no decorrer aí do período aí, né? Realmente a assistência social fez o papel que sempre faz, aliás, eu quero relembrar que isso que nós fizemos agora, nessa chuva de ir lá, eu, Reni, de participar, de estar junto, nós fizemos também no dia 2 de janeiro, do dia seguinte da posse Amassou a lama lá na primavera. Que às vezes a pessoa faz isso porque está em véspera de eleição, mas aquele dia foi depois da posse, dia seguinte. 3 dias depois. Foi dia seguinte. O Valmir não deixa mentir, né, Valmir? Tá aí, né? Valmir, a gente estava lá, mas é porque é da nossa... E chuva, chuva, meu amigo. Da nossa natureza mesmo. Aliás, primavera que nunca mais foi notícia, né? Você já pensou que isso é bom, né? Transbordou. É sinal que não estão mais as chuvas não estão mais... Isso que é engraçado, né? A imprensa não fala disso, né? Uma coisa que acabou. Ninguém mais fala que o Rio Bueci, as pessoas ficaram desabrigadas ali. Sempre chovia. 20 anos tinha problema. 20 anos. E assim vai ser também nos outros bairros, do São Luís também, que estão, eu sei que no entorno, para que o São Luís também não passe mais aquelas canalizando um pouco daquela água. Exatamente, Fumaça. Então são todas essas ações que as famílias que vivem nessas localidades, elas vão, no dia a dia, elas vão perceber a diferença, né? Que é uma outra história, né, na vida delas. Então, a gente fica feliz, a gente viu a movimentação dos voluntários, e aí eu disse também no meu pronunciamento, na terça-feira, posterior aos acontecimentos, eu falei, olha, acho que todos nós que fizemos com a nossa obrigação, né, em todas as esferas, aqui também, eu falei, nós queremos, em nome de todos, agradecer aqueles que não tinham obrigação de fazer. Eles fizeram por vontade, por voluntariado, por amor, e eu acredito essa manifestação assim até surpreendente. Eu acredito até que parece que estava represado um desejo de ter contato pessoal com as pessoas, de ajudar, porque essas coisas de internet, de Facebook, as pessoas ficam muito fora, elas conversam muito frio, virtual, muito virtual, não tem mais contato com as pessoas, não tem mais. E parece que ficou represado esse desejo de estar junto, de ajudar. Então, quando teve a oportunidade, as pessoas de todos os cantos da cidade aflorou, e foi uma coisa muito linda, assim, abençoada mesmo por Deus.
Eu não sei se vai me dar mais um espacinho, que o Reni já está fazendo, senão nós temos uma outra agenda, mas eu queria lembrar algumas coisas que aconteceram durante essa semana lá na Curitiba. Isso que eu ia perguntar para a senhora agora. O que você quer saber, então? Eu queria perguntar, né, que a gente sabe que tem muitas ações aqui de longe, às vezes a gente não tem aquele parâmetro que está acontecendo lá, mas a deputada está trabalhando, então a gente quer saber o que está acontecendo lá, o que aconteceu, né, durante essa semana, mais ainda acontecimentos na Assembleia Legislativa. Então, Lei 18.563 de 2015, a lei de autoria da deputada Cláudia Pereira, sancionada pelo governador Beto Richa. Então, é a terceira lei da deputada Cláudia Pereira, então até uma prestação de contas. Nós temos aí menos de um ano de mandato, nós tivemos a terceira lei sancionada da deputada aqui de Foz do Iguaçu. Fico muito feliz, até porque esse tema é um tema que muito importante para mim, para o Reni. Nós temos um carinho muito especial com as escolas especiais, com as crianças que têm a síndrome de Down. A minha cunhada, Ivania, a irmã do Reni, ela foi aposentada já, mas ela foi professora de escola especial, então era comum a gente ir na casa dela e os aluninhos estarem lá visitando. Então a gente já guarda um carinho muito grande, sempre que a gente pode, nós estamos na PAI, nós estamos nessas entidades, né, indo lá visitar e ficando um pouco com eles e saindo um pouco melhor do que a gente entrou. Então, são profissionais dedicados, são profissionais que sabem lidar com muito carinho, amor e respeito com essas crianças, esses jovens que têm a síndrome de Down. A gente sabe a importância que é a família ter esse apoio desses profissionais e, principalmente, as crianças que podem ter o seu potencial desenvolvido, né? Nós temos vários casos de crianças com síndrome de Down que têm a potencialidade desenvolvida por essas entidades, por ter um tratamento diferenciado com eles, e eles têm uma vida, uma inclusão social maravilhosa. Então, foi nesse sentido que nós apresentamos esse projeto de lei, agora é lei, foi sancionada, que faz com que todos os hospitais públicos ou privados que identifiquem no nascimento da criança. A criança nasceu, é uma criança que tem síndrome de Down, ela agora, pela lei, ela é obrigada a comunicar às instituições que trabalham para que ela faça esse elo entre a família e a instituição. Então, a família ela já vai ter esse elo com a instituição, que vai poder dar o amparo, até porque não é só na parte cultural e educacional, Fumaça. As crianças com síndrome de Down elas têm uma predisposição para ter problema cardíaco e algumas outras consequências, né, dessa síndrome. Então, elas precisam, a família está amparada, né, e com essa lei vai fazer com que esse elo ele se forme já no nascimento da criança. A família com o suporte e a criança que vai ter um atendimento, ela vai ter uma instrução, né, já desde cedo, para que ela possa ter o seu desenvolvimento e a sua potencialidade bem aproveitada. Isso é olhar bem para o próximo, né? Isso a gente fica muito feliz de poder ver, né, que alguma coisa efetivamente vai surtir um resultado positivo para a vida das pessoas. E eu acredito que essa lei ela vai surtir um efeito muito positivo na vida dessas criancinhas especiais que a gente tem um carinho todo especial também e que elas têm condição de se desenvolverem, mas elas precisam ter um atendimento especializado. Tá certo, deputada Cláudia Pereira, aqui no nosso programa, trazendo informações interessantes, né? E trabalhando aí pelo nosso município de Foz do Iguaçu. Ainda tem mais coisas aí, né, deputada? Pode complementar. Eu queria rapidamente falar que nós também, nós tivemos no passado um contato, eu tive vários eventos lá em Curitiba, nós fizemos pela doença celíaca, né, com os nutricionistas. Eu tenho uma assessora que ela é nutricionista, então o conselho está sempre presente lá no gabinete, levando as demandas, e alguns meses atrás o conselho esteve lá, do Conselho dos Nutricionistas, e me pediram para acompanhar uma lei que ela estava em vigor desde 2010, da deputada Luciana Rafaim, e essa lei estava lá, mas ela não estava funcionando, ou seja, não tinha sido regulamentada pelo Executivo, estava lá parada, que é uma lei que determina que tenha nutricionista nas escolas, né, na rede escolar. E eu fiz, então, lá, já alguns meses atrás, eu tinha feito um pedido para o governador, para o governo do estado, para ele falar sobre aquela lei, o que ia ser feito, se ele ia regulamentar, pedindo providências a respeito. E nos surpreendeu aí nessa mensagem última do governo, a gente fala que veio um jabuti no meio, que na verdade é algo que não tem nada a ver com a mensagem, e eu li lá e falei, revoga-se a lei número tal. Eu falei, mas essa lei é a lei que nós estamos pedindo por ela. E aí fomos reverificar realmente, estavam pedindo para revogar a lei. Então, antes de chegar a resposta, a lei já
antes de chegar a resposta o que fariam com a lei, na verdade eles responderam, nós vamos revogar essa lei. E aí o Conselho me procurou novamente e nós fizemos outra reunião e falaram, não, então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma emenda pedindo, como eu estou na CCJ também, vai cair lá para a gente analisar também, eu vou fazer uma emenda pedindo para retirar esse inciso, dentro do artigo que fala se revoga-se, né, nós vamos tirar onde diz a respeito dessa lei. Então eu apresentei essa semana uma emenda, a minha emenda, ela é a emenda número 1, foi a primeira emenda apresentada lá no plenário, então ela tem a prioridade de ser analisada, e ela vai ser pedindo para retirar esse trecho onde diz revoga-se a lei que diz que tem que ter nutricionista na escola. Então a emenda da Cláudia Pereira número 1 vai ser analisada e a gente espera na CCJ que nós consigamos fazer com que ela prospere para ser votada em plenário e a gente conseguir manter, porque é importante a questão do nutricionista. A gente sabe que é inviável um nutricionista em cada escola, mas aí cabe o governo do estado na regulamentação, interpretar a melhor forma de ter, sim, a nutricionista acompanhando a merenda escolar das crianças. Até porque se trata de educação, né? A alimentação é importante nesse contexto, né, deputado? E aí também nós tivemos, em agosto, nós tivemos uma reunião com o sindicato que procurou, foi no meu gabinete, a presidente do sindicato estadual dos agentes penitenciários, né, e a respeito dos remanescentes, pessoas que fizeram concurso público para agente penitenciário, passaram e o governo não chamou. Né? E aí tinha os PSS, hoje o quadro e aí eles me pediram que eu pudesse ter um empenho nessa parte, sabia que eu era, né, da área do direito, advogada, que conhecia bem o sistema prisional pela questão até de atuação profissional, e aí foi uma conversa muito interessante, falei, não, o que eu puder somar, né, vamos envidar os esforços. E aí nós fizemos então um pedido para o governo do estado, né, e aí passou-se um mês para eles responderem, e responderam na quarta-feira dessa semana. Responderam as questões, eu não me dei muito por satisfeito pela resposta, não entendi muito bem, mas eu vi que tinha uma luz ali no fim do túnel. E aí eu liguei, então, liguei para o secretário Mesquita, que é da Secretaria de Segurança Pública, para confirmar algumas informações que estavam no relatório. E tive uma resposta muito positiva, ele me dizendo que o governador estava em viagem, realmente estava, né, prefeito? Inclusive estava aqui em Foz e foi em outros municípios, mas e que já estava nos trâmites finais para o chamamento, então isso é até para tranquilizar um pouco, acredito que quem está ouvindo e está nessa situação, que realmente, conforme eu já tinha dito, inclusive no pronunciamento da Assembleia, era o desejo tanto do governo do estado como especialmente da Secretaria de Segurança Pública de chamar esses remanescentes. Então eles já estavam, né, trabalhando, vendo uma forma de fazer isso. E esse decreto, então, ele já realmente foi até elaborado e aguarda aí a assinatura pelo governador, que deve retornar na capital aí segunda-feira nos seus trabalhos, e aí nós estaremos lá junto com ele lá também, fazendo que nem eu fiz com o decreto da homologação do estado de emergência, eu vou fazer com esse aqui dos agentes penitenciários também, para que a gente tenha o quanto antes essa situação dos remanescentes do concurso público também resolvida. E aí, lembrar que, em coautoria com o deputado Tercílio Turini, eu fui coautora também do projeto de lei da amamentação, que foi sancionada também a lei, tá? As mãezinhas, é uma questão até mais de conscientização, né? A importância da amamentação, que qualquer lugar, qualquer estabelecimento não pode coagir, ele tem que permitir a livre direito de amamentar da mãe e do bebezinho. Que eu acho... É lei também. É lei também. Deputada Cláudia Pereira, a gente sabe que tem outros assuntos também, né? Tramitando na Câmara, na Assembleia Legislativa do Paraná, e a gente sabe da atuação da senhora em prol da comunidade paranaense, né? Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa frente ação aqui da grande Porto Meira, região sul, que eu, como moradora, também já aproveitando, agradecendo a senhora por esse feito importante, agradecendo o prefeito também por essa ajuda a essa humanitária a essa comunidade hoje, né? Quem vai no Porto Meira hoje parece que teve uma guerra no Porto Meira, né? Mas não é não, é o povo reconstruindo, e o povo brasileiro tem fibra, tem raça, e nós vamos conseguir vencer aí, com certeza, com a ajuda das autoridades aí, das pessoas competentes, a gente tem certeza que vamos dar a volta por cima, por lá, com a força de todos vocês ajudando também. Parabéns. Prefeito, para liberar aqui o senhor aqui, ainda falando da região sul da cidade aqui de Foz do Iguaçu, ou seja, no Porto Meira, creches, escolas, prefeito, que foram danificadas, né? Como a situação dos telhados, da volta às aulas, como é que vai ficar nesses próximos dias? Já tem uma meta definida aí, prefeito? Já. Essa semana a Secretaria de Obras já está fazendo o que muitas famílias estão fazendo lá, quando é de 6 milímetros, que não houve
houve alguns estouros, mas não danificou totalmente o telhado, nós vamos colocar aquele remendo temporariamente. Por que temporariamente? Porque nós estamos no plano de reconstrução, como eu já falei várias vezes, nós estamos tentando colocar aquela telha zincada, para mesmo que venha outros episódios como esse, que segundo estudos vai ser constante, então onde a gente consertar, você já faz a prevenção para o futuro. E já essa semana já fizemos os projetos, então a semana que vem já começamos, e é lógico, como eu falei anteriormente aqui, nós não podemos, diferente de uma família que vai lá, decide fazer e faz, nós precisamos ter um projeto, demonstrar, fazer um parecer jurídico, e aí a nossa intenção é já transformar em tudo. Mas a do Ouro Verde me parece que vai ser uma das que será possível apenas fazer o reparo, e aí no recesso a gente faria a substituição das telhas. Mas tem umas que nós já vamos ter que substituir as telhas agora, porque não é possível fazer o reparo. Foi muito danificado, né? Então eu não sei se a do Ouro Verde é uma das que será possível o reparo, mas essa semana já começa as duas coisas. O marco das 3 fronteiras, prefeito. Tivemos lá essa semana, já começaram as obras, começa o estacionamento, e a notícia boa é que a concessionária disse que o dia 20 de dezembro, ela deve inaugurar a primeira parte ali, a parte da redução jesuítica, então já a revitalização da parte de cima, e aí já para o ano que vem, provavelmente 100% consolidado com atrações que não existem no mundo. Nós teremos ali realmente aquilo que nós sempre falamos, vai ser uma cataratas à parte, né? Porque vai ser tão atrativo o Marco das 3 Fronteiras como a própria visitação das cataratas ou da Itaipu. E realmente a expectativa ali de receber milhares de turistas por ano naquele lugar vai ser mudada para milhões de pessoas que vão circular, o que é bom para o Porto Meira. Vai ser a grande indústria do Porto Meira, vai ser realmente a geração de empregos que vai gerar lá, e a circulação. O Porto Meira, que estava no canto da cidade, agora passa a estar no centro das atrações turísticas de Foz do Iguaçu, até porque o Marco está dentro do Porto Meira. Visita ontem do governo aqui em Foz do Iguaçu, o governo Beto Richa, vistoriando obras e entregando obras também de suma importância no saneamento básico aqui em Foz do Iguaçu, e enaltecendo também o trabalho da deputada também, junto a esse contexto aqui, né, dessas obras que estão acontecendo em Foz do Iguaçu. Infelizmente a deputada não estava junto, até porque, como eu falei para o governador, eu falei, ela além de deputada é mãe, né, e aí ela só pode vir na sexta à noite porque tem a filha que estuda, né, e aí, sou agradecido ao reconhecimento tanto do governador quanto do presidente da Assembleia do empenho que ela tem tido lá. E, graças a esse empenho, as obras que estão vindo para Foz do Iguaçu. Então, o anúncio de novas obras, principalmente o saneamento, que muita gente costuma criticar quando não vê a obra. Então, por exemplo, toda vez que dava enchente ali na região do Boici, o pessoal sabia que era porque algo não tinha sido feito. Agora, como não dá mais, esquece que algo foi feito. Foram feitos 4 pontos que resolveu definitivamente. Ali na JK tivemos ações, para você ter uma base na Felipe Vanche, quase 40% do valor da obra é de saneamento, que vai resolver até o São Luís das Chuvas. Quem passar lá, até faço o convite para todos que estão nos ouvindo, passem lá na Felipe Vanche, antes de começar a subidinha do Gonçalves lá, e vejam que nasceu um rio do lado direito de quem está subindo. Aquele rio não existia ali. Aquele rio é a água que nós tiramos da bacia do Boici e estamos levando para a bacia do Carimã. Nós fizemos uma transposição de bacia. Então essa água, em vez de encharcar o São Luís, ela já está vazando para o outro lado. Então provavelmente ali 50% da água... E aquele trechinho está parado, mas está interditado aqui, prefeito. Está parado porque estão trabalhando, e vai ficar enterrado, e as pessoas não veem. Então quem quer ver aquilo que não será visto depois da obra pronta, está lá a oportunidade de ver. E essas quase 150 milhões que está sendo investido em saneamento aqui em Foz do Iguaçu, as pessoas também não veem. Você que mora no Porto Meira deve lembrar que muitas vezes lá faltava água. Por que faltava água? Porque cresceu muito a população de lá e a bitola, ou seja, a grossura do cano que levava a água para lá era pequena. Agora mudou, pode dobrar a região do Porto Meira que não vai faltar água. E isso está escondido embaixo da terra. Assim como ontem ele estava lançando as obras ali da duplicação da capacidade da estação de tratamento ali do Jupira. Por que está dobrando a capacidade? Porque está tendo mais saneamento. Nós crescemos 5% na minha gestão já
o saneamento em Foz do Iguaçu. Ou seja, nós estamos caminhando para o tratamento aí. Obra esta que o governo anunciou ontem, 11 milhões e meio. Isso, o esgoto pleno. E isso tem ajudado. Isso com certeza contribuiu para que Foz do Iguaçu fosse o ano passado a cidade que mais teve valorização imobiliária. O governo disse que muitos políticos não gostam muito dessas obras, né, prefeito? Saneamento. Principalmente quem não faz, né? Quem não faz, daí não gosta, né? Porque eles criticam. Eu quero ver, quer ver aquilo que está fazendo. Eu acredito que a gente tem que fazer obras para resolver os problemas definitivos. O político que não gosta é o político que não fez ou que não faz. Tá certo, perfeito. Só complementando aqui, um dado que o Beto falou ontem, o governador falou ontem, que muita gente não sabia, inclusive eu não sabia, né? E a gente vê jornal quase todo dia, e é obrigação nossa saber, né? Na verdade, é que cada real que você investe no saneamento, você economiza 4 na saúde. Né? Então você veja a importância de se ter o saneamento básico numa cidade que nem Foz do Iguaçu. Né? E ali, a outra coisa que ficou fantástico a instalação ali, a estrutura, tudo, né? E uma outra coisa que o senhor falou lá, prefeito, é dos 30 anos, né? Contrato, né? Com possibilidade de mais 30 anos. Então, isso para Foz do Iguaçu é uma coisa assim. A Sanepar, ela tem a certeza de fazer o investimento e também, porque é uma empresa, né? Então, ela faz o investimento e até ela vai ter o retorno financeiro disso. Mas nós temos um retorno social, como o Valmir falava na questão da saúde e em outras questões. Então, é importante salientar. E só complementando, Fumaça, já que eu já estou atrasadíssimo aí para o compromisso, que era às 9 horas, quando eu chegava na rádio aqui, nós tivemos a abordagem de umas pessoas aqui, até uma agradecendo o Ayrton por um favor de 10 anos atrás, o Ayrton já tinha até esquecido, mas outro nos lembrando ali que aqui também nós tínhamos uma região de alagamento, aqui na Rainelli Mazzilli, e que as pessoas diziam, do dia para a noite parou de alagar, mas não sumiu pela obra do Deus. Tem quase 3 quilômetros de saneamento enterrado que ninguém viu. As pessoas estão vindo agora, vendo a nova Avenida Portugal, que não existia, estão vendo ali a José Maria de Brito, estão vendo as obras superficiais, mas esquece o quanto de trabalho que deu. A água que sai daqui de perto da BR, ela está surgindo de novo, ela vai toda ela canalizada, ela está surgindo de novo, ela faz uma curva, vai lá perto do fórum e desce e está saindo lá na Baixada, perto da Justiça Eleitoral. Faz quase 4 quilômetros aí de canalização. E para resolver esse problema. Isso custou dinheiro? Custou muito dinheiro. Com certeza nós podíamos fazer quase 2 avenidas dessas que todo mundo vê, mas o problema continuaria ali. E agora, por uns 50 anos, não tem mais esse problema. Está debaixo do chão, Aldo. Está debaixo do chão, né? Está debaixo do chão, ninguém vê, né? Agora, a maioria, eu falo com toda a propriedade, a maioria dos políticos não gosta e não faz, porque pensam somente na próxima eleição, não pensam nas próximas gerações. Nós provavelmente estaremos mortos já quando vai se falar novamente de problemas que tinha 20, 30 anos em Foz do Iguaçu e não ocorreram mais. Talvez as pessoas lembrem quem é que foi que solucionou. Perfeito. Muito bom dia para o senhor. Obrigado pela participação. Deixa eu correr que tô vai lá, que tem outra agenda aí. Um abraço. Deputada Cláudia Pereira também. Bom trabalho essa semana na Assembleia. Muito obrigado pela visita aqui ao nosso programa. Obrigada, um bom dia, um bom fim de semana a todos. Que Deus abençoe a todos.